Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar a segunda temporada do Aí Sim Podcast e a gente tá com muitas novidades para vocês nessa segunda temporada. E esse episódio de abertura tá imperdível. E eu quero trazer para vocês aqui, para dar as boas-vindas a vocês nessa segunda temporada, o meu parceiro, o meu amigo, o The Smile Man, o homem do sorriso inconfundível da internet, Cícero Jorge. E aí, meu parceiro Lucas? Vamos começar mais uma temporada. A primeira temporada foi incrível. Vocês viram cada feedback que recebemos. E aí, decidimos o quê? Iniciar a segunda temporada com muita qualidade. Então, se prepare. Pegue papel e caneta, pegue o seu celular e vá anotar. Porque esse episódio de hoje vai gerar muitos insights. E principalmente, esse episódio de hoje vai fazer você sorrir muito. Mas sorrir para quê? Para aprender e agregar na vida dos outros, hein? Massa! Então, lembrando que aqui no Aí Sim você vai ter todas as dicas, insights, informações sobre vendas, empreendedorismo e relacionamento com o cliente, tudo aquilo que a gente gostaria de ter ouvido no início da nossa jornada, a gente vai trazer aqui para vocês e alguns bastidores de profissionais de sucesso. Essa nossa segunda temporada tem o patrocínio da Empresa José, da 2P Treinamentos, e a gente tem o apoio da Norb e ela é uma realização da ADVB Ceará, que entrou como grande parceira e a gente vai ter muitos associados aqui, gente de peso para trazer muita coisa massa para vocês. E antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero pedir a você, se você está nos ouvindo pelo Spotify, você já curte, já ativa lá o sininho. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal e também ativa o sininho. Já dá aquela curtida nesse episódio para que você nos ajude a fazer o Aí Sim crescer e chegar em ainda mais lares e ainda mais famílias, tá bom? Então, vamos trazer o nosso convidado de hoje aqui, vamos falar sobre ele, vamos apresentar esse cara que vocês vão curtir demais. Ele é empreendedor, apresentador e encorajador de gente, formado nas ruas do Conjunto Ceará, meu amigo. Especialista na arte de sorrir, graduado em gestão estratégica de marketing com MBA em administração e negócios pelo Instituto de Pós-Graduação do Ceará. Pouca coisa não, viu, Cícero? Rapaz! Fundador da Sancho Gestão de Carreiras, uma das maiores agências de talentos artísticos e personalidades do Nordeste, sócio do Grupo Aposte, diretor de experiência do associado da ADVB Ceará, apaixonado por gente, estudioso do comportamento humano. Diz que a Sancho, eu vou abrir um parêntese aqui, né? Porque torcedor do Fortaleza, né? Ainda faz a gestão do Marcelo Paes, né? E o nome do carisma do Ceará, defensor da máxima, a gente vai já brigar aqui, defensor da máxima de que não tem benefício nenhum em acordar cedo e que ser estranho transforma qualquer ser humano em um ser contagiante. Galera, eu vou passar a manhã todinha falando desse rapaz aqui. Eu quero apresentar a vocês, quero que vocês recebam com muito carinho o Vladson Sidney. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer, obrigado, irmão. Que honra estar aqui, obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de abrir essa temporada aí com os associados da ADVB. A intenção da gente viver essa jornada aqui é apresentar um pouco mais sobre a entidade, viver também essa experiência que é a minha responsabilidade lá como diretor, né? Eu sou diretor de experiência do associado. Então, essa é mais uma das experiências que a gente quer proporcionar para os associados lá da entidade. Afinal, juntar gente de venda e marketing é um negócio movimentado, porque todo mundo tem uma ideia nova toda hora, assim, a começar do nosso presidente. Então, já vou aproveitar dizendo que Rodrigo Bittar é o ser humano mais realizador que eu conheço na face da Terra. Ele dorme aproximadamente de 2 a 3 horas por dia, dentro de uma cápsula de sono rápido. Ele volta das cinzas rapidamente para poder garantir, propor alguma coisa nova. Então, isso aqui é uma iniciativa que particularmente achei brilhante, trouxe para nós na associação um movimento muito grande. Afinal, a gente já assiste o Aí Sim, né? Então, já vimos várias entrevistas por aqui. Participar desse movimento para nós é muito valioso. Obrigado. Massa. Pode falar, Cid. Rapaz, aproveitar esse gancho aí do Rodrigo dormir 2 a 3 horas numa cápsula, eu vou pegar um pouco aqui da apresentação do Lucas. Eu queria que você trouxesse uma coisa aqui, Vlad, pra gente, tá? Você trouxe aqui assim, ó,
O nome do carisma no Ceará, defensor da máxima que não tem benefício nenhum em acordar cedo. É porque isso não tem. comigo, Né? não, Não rapaz. tem E benefício. aí eu queria saber, você tá lançando um livro? Me Não, explica um pouco o aí. livro sai agora, dia 24 de outubro, é o lançamento oficial. E aí eu tô de verdade, esse tema é controverso, né? O tema em 152 páginas, eu garanto que você vai entender que não tem benefício nenhum acordar cedo. Pessoal, compre o livro. Não, compre o a livro. ideia é a seguinte, ó. Não é que, obviamente, acordar cedo para muita gente é um privilégio e é ótimo para algumas pessoas. Não faz sentido a defesa cega de que quem acorda cedo é bem-sucedido. Isso não é o lance do livro. O lance do livro é exatamente dizer que quem tem um comportamento um pouco mais noturno, quem é mais da noite, quem tem um cronotipo que não se adequa a acordar 4h30 da madrugada, essa pessoa também pode ser produtiva. Porque, venhamos e convenhamos, alguém que tem esse cronotipo acordando 4 e pouco da madrugada, ele está destruído no decorrer do dia. Ele fica bem até umas 10 horas da manhã, depois ele quer morrer, tá se escorando nos cantos. Igual o jumento, se escora e dorme em pé, aqueles negócios. Há controvérsias. É lógico que sim, é porque você tem esse cronotipo que tem esse privilégio de ser matutino e que, pasmem, não é a maioria das pessoas, que a maioria das pessoas, inclusive, tem um cronotipo que é intermediário, né, que é um cronotipo meio híbrido, onde eu acordo relativamente cedo por questões de necessidade, por questões de obrigação de uma vida toda, a pessoa acaba se adaptando àquele cronotipo e ela vive bem, consegue ser produtiva, consegue ser tudo que precisa ser através, pensando de forma mais grosseira, né? Através da necessidade, ela acaba se adaptando para ser um ser humano matutino, né? Da manhã. Mas não é porque tem benefício, não. É porque precisa. Vamos. Boa. É isso. Muito bem. Feita essa ressalva, vamos. A gente tem aqui um movimento, Vladson, até para a nossa audiência poder te conhecer melhor. A gente falou aqui sobre algumas coisas que você acredita e muitas coisas que você faz, mas a pessoa que faz tudo isso é um ser humano. Tá? E a gente queria conhecer esse ser humano e a nossa audiência também. Fala para esse pessoal quem é o Vladson sem falar o que você faz. É o princípio da pessoas primeiro, né? É isso aí. Entendi. Seguinte, um amigo uma vez escreveu, um amigo muito querido, um poeta muito conhecido nosso, escreveu uma vez um poema sobre quem sou eu. E eu achei que ele trouxe uma realidade que é muito legal. Ele começou dizendo que eu era um marmoteiro inteligente, classificado como boa gente, marqueteiro, vendedor, simpático, atraente, um homem de família, contagiante, empreendedor até os ossos. E ele dizia que, no final, né, ele dizia que em tudo que eu faço, eu ponho Deus adiante. Eu acho que essa é talvez é a minha bio humanizada do Vladson, né? Eu sou pai, sou um apaixonado pelas minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 17 e outra de 19. Como é o nome delas? Maressa e Melissa. Põe, mande um beijo para as meninas. Maressa Mosquitim, que é minha filha estudiosa de moda, apaixonada pelo tema. Toda hora chega coisa da Shein lá em casa. Beijo, Mosquitim. Muito bom. Melissa é a que está no 3º ano agora, dedicada nos estudos, fica até mais tarde, fazendo simulado, pré-ENEM, não sei o quê. A Mel é um doce, como o nome diz. Então, Mel, cheiro. Bom demais. Esse esquema das minhas filhas me trouxe para um lugar. Eu sou homem, hétero, cis, tudo isso que no fundo acaba me tornando alguém um pouco distante da realidade do feminino, mas a vivência com as minhas filhas, nossa, me trouxe esse cromossomo bem pertinho assim do feminino. Então eu chego bem pertinho, eu me preocupo. Eu vou no ginecologista com as minhas filhas, né? Assim, eu tenho essa presença valiosa, eu diria, tanto para a formação de caráter delas lá no passado, quanto para a minha formação de caráter no agora, né? Estar perto delas me melhora como um ser humano. E esse sou eu, sem dizer o que eu faço, né? Eu tenho um monte de outras atribuições aí e, graças a Deus, essas atribuições também me formam como pessoa. Mas se eu pudesse dizer quem sou eu sou um pai realizado. Eu acho que esse é o meu lance. Muito Caraca. bom. Aí sim. Aí sim? Aí sim. Beleza. E
Você quer tocar a próxima? Rapaz, eu fiquei aqui ele falando, é porque assim, só quebrar um pouco aqui. O ele momento falando, que você tá passando É, o né? momento. Eu tô aqui na expectativa Tá já de chegando, já a né? ligação chega aqui e vamos pra maternidade, Pois é, né? tá bem pertinho, É, tá na essa boca semana, do essa caixa. semana. A gente tá gravando aqui e talvez daqui a Pode ser 48 já. horas ele tá aqui com a gente, né? Pode Mas ser, assim, pode ser que quando você estiver assistindo esse episódio, né, É, já tenhamos já tem outro uma papai criança, aqui. já né? tem uma criança no o mundo. Benjamin vai estar assistindo também, né? Mas eu quero trazer um ponto muito importante que o Vlad trouxe. A gente entender esse movimento que toda empresa e todo negócio saudável vem desse brilho no olhar para as pessoas, né? Quando você falava, eu fiquei observando o seu olhar, assim, o seu brilho no olhar para a sua família, mas o quanto isso reflete no sucesso que nós temos na carreira, no profissional, né? Então, é muito importante a gente fazer esse cuidado, que muitas vezes a gente quer pular essa etapa, né, do brilho no olhar na família, nas pessoas, para ter o sucesso profissional, né? Então, é um ponto que eu quero chamar essa atenção, porque é o que realmente faz o restante prosperar. Irmão, sabe uma coisa que eu aprendi? Eu já passei por diversos negócios, assim, eu já quebrei 6 empresas, eu tô na 7ª. Pretendo não quebrá-la, pretendo só incluir outras no processo. Né? Pretendo só incluir outras aí no negócio. Atualmente eu tenho 3 negócios, né? E o meu principal negócio é a Sancho Gestão de Carreiras, que é a minha empresa de eventos e palestras. A gente fornece atrações para os eventos corporativos, né? A gente tem 3 pilares lá dentro, que é o pilar de publicidade, o pilar de apresentação de eventos e o pilar de palestras. Então, a gente tem lá no escritório os nossos principais, você falou do Marcelo Paes no começo, o Marcelo Paes é o nosso principal palestrante hoje lá no escritório. Eu sou o principal apresentador de eventos corporativos que tem no escritório, quem mais recebe propostas sou eu. E tem o PH Santos, que é o nosso crítico de cinema, que é o nosso campeão de publicidade, ele é o melhor de todos, faz campanha para Amazon Prime, para Disney. Massa. É assim, um negócio fenomenal. E isso traz uma amplitude gigante para a gente como empresa, como negócio. Mas você falou uma coisa que durante a minha vida inteira eu gritava para todos os lugares que o meu negócio era gente. Por que, Vlad, tu dizia isso? Porque no final das contas não importava o que eu negociava, o que eu vendia, o que eu apresentava, o meu negócio sempre tinha a ver com equipe, com gente, com empenho, com força, com garra. E isso é indispensável. Eu estou num momento da vida hoje que eu estou dizendo, não adianta nada ter gente se não tiver processo. E é curioso isso, porque durante a vida toda eu achava que era, cara, nós aqui, mão dada, vamos nessa e tal. Só que as pessoas, elas são falíveis. E a falência das pessoas não pode, de maneira alguma, interferir na falência do meu negócio. E eu não estou falando do meu negócio, eu estou falando de qualquer negócio. Às vezes, na tentativa de ser alguém amistoso, amoroso, cuidadoso, tudo que tiver oso no final relacionado a gente, você acaba meio que se tornando um dependente das pessoas, enquanto o seu negócio não deveria depender de alguém especificamente. É uma engrenagem que, na medida que as engrenagens estão ok, elas funcionam. Mas tem dias que você amanhece triste, mesmo o homem do sorriso mais brilhante da face da Terra. Tem dias que você recebe uma ligação e a ligação lhe atrapalha e você dá uma quebrada. Será que se o processo estiver bem estabelecido, mesmo com essa pequena baixa que rolou, as coisas não mudam em absolutamente nada? Essa é a minha leitura hoje. Eu acho que a gente tem que ser amante de gente, cuidadoso com as pessoas, zeloso com caráter, responsabilidade, atividade, tudo que a pessoa é na essência, mas eu não posso, em hipótese alguma, deixar de lado aquilo que é necessário para as coisas acontecerem dentro do negócio, Rapaz, que é o tal do processo. Rapaz, você vai levantar uma bola dessa daí, eu não vou ficar sem chutar. A cunha. Não tem. É porque quando a gente levanta, o cara corta, mano, não é chute. Cruzei, meti a bicicleta. Cara, mas é porque é muito forte isso que você está trazendo, porque quando você... Eu brinco em muitas empresas, quando você vai dar treinamento para equipes de vendas, aí você tem empresa que trabalha B2B, empresa que trabalha B2C, trabalha, enfim, né, com diversos modelos de negócio distintos. E eu digo que, no fim das contas, a venda é
H to H, né? É H para H, sim. meu amigo, que é humano para humano. Sim. Por mais que diga, eu vou vender para uma empresa. Não vou vender para uma empresa. Eu vou vender para o dono da empresa. Eu vou vender para a pessoa do compras. Tem uma pessoa que está ali do outro lado que vai tocar esse negócio. E quando eu entendo que tem um ser humano, tem esse movimento de que é muito importante a coisa, né, da conexão, de você fazer todo esse trabalho, mas não só isso. Quando a gente vai fazer o processo seletivo, eu acho que quando você diz assim, Lucas, eu estou hoje numa pegada muito forte do processo. Eu concordo com você. Tem que eu sou alucinado em gente, tá? Meu lance é gente a vida toda. E eu não vou abandonar isso nunca. Só que quem vai tocar esse processo é uma pessoa, né? Então eu acho que são coisas que caminham, você precisa priorizar e ser cuidadoso e zeloso na escolha dessas pessoas, de quem você está trazendo para dentro. Mas uma das coisas que eu vejo o pessoal errando muito, mas muito mesmo, é o cara abrir um processo seletivo e dizer assim, eu estou procurando um vendedor bom, eu estou procurando um vendedor pronto. Eu até teve uma palestra que a gente estava dando, eu e o Cícero, que o cara veio dizer assim, onde é que eu acho aqui, como é que eu faço para contratar um vendedor bom? Eu até brinquei, eu disse, eu conto ou tu conta, né? Porque você não vai encontrar, você precisa treinar. E treinar é você pegar aquela pessoa boa e entregar um processo para ela, né? Para construir todo esse movimento. Então, assim, traz... isso daqui é muito forte, tanto no modelo de trabalho. Eu acho que foi uma das coisas que mais conectou aqui, que deu liga no modo de trabalho meu e do Cícero aqui. Quando você fala sobre bom, Lucas, e eu entendo a fala do empresário, porque, assim, muitas vezes o empresário ele não sabe o que ele quer de característica num vendedor. É muito comum. Então, o que é comum? A gente terceiriza o processo. Eu digo que eu quero um cara bom porque ele vai chegar aqui e ele vai dizer como é que as coisas vão acontecer. Essa é uma tentativa. E eu diria que essa não é uma tentativa de toda equivocada. Corre o risco, sim, do cara chegar e fazer. Trazer alguém ruinzão e o cara dizendo que é bom e não vai resolver. Mas corre o risco do cara chegar lá e o cara ser mais brilhante do que o empresário. E eu diria que esse é o ponto máximo que a gente encontra como empresário. É quando o nosso time é melhor do que nós nas atividades que eles fazem. Essa é uma regra básica para a gente lá no escritório. O Marcelo tem uma parte na palestra dele que eu acho maravilhosa. E ele diz assim... Ele cita 4 pessoas no meio da palestra, porque ele diz, cerque-se de pessoas melhores do que você. Aí ele fala do Marcel, que é o diretor de marketing do Fortaleza, dono de uma das agências mais premiadas daqui do estado do Ceará. Sim. O Marcel é brilhante, um dos caras mais criativos que eu conheço. Andando no meio da rua com o Marcel dizendo, macho, aquilo ali é a campanha que rolou não sei aonde. Eu digo, meu Deus... Ele é brilhante, ele é toda hora... As campanhas do Fortaleza revelam isso, né? E ele diz, eu estou perto do Marcel, porque o Marcel é muito melhor do que eu em marketing. Aí ele fala do Geraldo Luciano, que ele fala que todos os EBITDAs que rolaram aqui no estado passaram pela mão desse cara, e esse cara é muito melhor nisso do que ele. E ele fala sobre o vice dele lá, o Alex Santiago, dizendo que o Alex é muito melhor do que ele na área de direito, na área jurídica, entende muito mais os processos e para ele é muito bom. E ele fala sobre mim, porque ele diz, o Vladson é o cara que gerencia a minha carreira no ambiente de palestras. Eu sempre dei palestras, mas agora eu estou dando muito mais palestra. É muito mais fácil, eu chego no lugar, já está tudo resolvido. O Vladson é muito melhor do que eu nesse processo de organizar as palestras. Então, essa fala do Marcelo é o que reverbera lá dentro do nosso escritório. A gente quer ter um time que é muito mais capaz, quando eu falar sobre venda, fechamento, por exemplo, se você ligar lá no escritório pedindo para fazer um evento comigo, você nunca vai ter um fechamento comigo. Nunca. Eu não vou tratar de dinheiro com você, porque não vale a pena esse trato. Porque é um trato que, no final das contas, eu vou ficar dizendo para você que eu, como produto, sou brilhante. Sim. E é péssima essa posição. Então, eu tenho pessoas lá dentro do escritório que fazem esse fechamento e elas são muito melhores do que eu para fazer aquele negócio lá, falando de mim como produto. Então, por isso que eu estou falando que o processo estabelecido, ele acaba dando até uma facilidade sobre esse recrutamento. Sim. Só que, às vezes, não se tem um processo. Então, não tendo processo, você terceiriza para uma pessoa. Aí fica um exercício para a gente como empresário, que é
desenhar esse processo com base na expertise dessa pessoa que você contratou. Mas o processo ele não é uma opção para nós. Ele é uma necessidade. Sim. Não porque as pessoas são facilmente substituíveis, não é isso. É porque, no final das contas, a gente tem que entender a hierarquia natural das coisas. As pessoas são importantes como pessoas. Elas são valiosas como o ser da pessoa é valiosíssimo. Sim. Mas considerar que sem aquela pessoa a minha empresa fecha, eu sou extremamente responsável com as várias outras pessoas que estão no negócio. Então, o processo estabelecido, ele me garante uma longevidade naquilo que eu acredito ser o melhor lugar de cuidar de pessoas, que é a empresa. Sim. E Vladson, quem ouve você falando com tanta propriedade assim, de processo, de um empreendedor, de tocar a empresa, diz assim, rapaz, toda a vida foi assim, né? Nada. E aí, como é Isso que... veio de um dia desse para antes, de ontem para cá. E como foi que o Vladson despertou para estudar? Rapaz, eu vou ter uma empresa, vou abrir um negócio. Como foi que o Vladson despertou para o empreendedorismo? Você teve alguma referência importante? Como foi que você disse assim, rapaz, eu vou abrir um negócio? Eu sou filho de comerciante. Eu comecei minha vida vendo meu pai carregando bombom, chiclete, pirulito dentro de casa, dizendo que ia na feira domingo para poder comprar umas coisas na Feira dos Pássaros. E eu achava maravilhoso. Meu pai sempre foi um cara que ia na feira, ele trazia umas coisas da feira e eu perguntava, o que é, pai? Ele disse, não sei. Mas o cara chegou lá e disse que era R$70, eu disse que dava 5, ele disse, tu é doido, 5, não sei o quê. Comprei por 12. Aí eu dizia, mas pai, o senhor comprou um negócio que o senhor não sabe o que é. Ele, mas é que um dia eu preciso. Eu disse, pai, deixa eu contar um segredo pro senhor. Se o senhor não sabe o que é, o senhor nunca vai precisar. O senhor não sabe. Meu pai sempre foi negociador, era a máxima do meu pai. Então eu cresci numa casa de comerciantes, minha mãe era muito empreendedora, teve confecção, teve mil coisas, loja e o caramba quatro. Então eu cresci nesse negócio. Meu primeiro negócio assim foi uma banca de bombom, que eu tinha 12 anos de idade, só que eu comecei a entender que dava para fazer relacionamento com a banca e acabou que não funcionou direito como venda. Porque eu presenteava as pessoas, o pessoal passava e dizia, então, chega aí mais tarde, vamos jogar bola. Aí eu comprava a galera para jogar bola no final da tarde e tal. Ou seja, era muito mais ação de relacionamento do que de venda. Eu quebrei o negócio muito cedo, né? Mas eu percebi que eu era desse métier muito rápido. É tanto que com meus 18 anos de idade, eu trabalhei com meu pai dos 16 aos 18 na loja. E com 18 anos eu decidi desbravar o mundo. Eu fui funcionário da BDF Nivea, que é os produtos cosméticos que as esposas de vocês certamente utilizam até hoje, que é um dos maiores conglomerados de cosmético do mundo. E eu vendi aquilo numa época e tal, foi muito legal. Eu era o mais jovem executivo do Brasil naquela época. Mas eu diria que o empreendedorismo ele não nasceu de um start, uma coisa. Ele meio que ele me forjou. Eu cresci no empreendedorismo. Né? Eu nunca tive a ambição de dizer, nossa, eu vou fazer um concurso. Isso nunca passou pela minha cabeça. Primeiro porque eu era um péssimo estudioso, assim, eu era um estudante desgraçado. Eu era muito bom de relacionamento, levava caixa de bombom para as professoras, eu pedia para as meninas, meu caderno não tinha a minha letra, era a letra das minhas amigas, que elas copiavam no meu caderno para poder ficar com o texto copiado lá para a hora da prova, poder estudar. Então, assim, meu lance sempre foi o relacionamento. Eu acabei enveredando por isso muito cedo. Mas o meu momento, que eu posso dizer, aquele momento do aí sim, meu irmão, rolou um negócio fantástico, foi quando eu gravei o Shaolin do Sertão. Eu fiz uma participação relâmpago no filme de 17 segundos, mas ela me trouxe uma experiência fora da curva, que inclusive é um dos temas da minha palestra, de uma das minhas palestras, que eu falo que você precisa ter coragem para ser estranho. Por isso que eu defendo que quanto mais estranho você é, mais percebido, mais lembrado, mais notado você acaba sendo. A história da vaca roxa, né? Qualquer coisa que tira do senso comum acaba dizendo, meu irmão, peraí, deixa esse cara me dizer como é que foi esse negócio aí, né? No set de gravação, eu já conheci o Haroldo Guimarães, que é um dos brilhantes artistas que a gente tem aqui na nossa cidade. Mas lá a gente se aproximou com um bate-papo sobre a dificuldade de vender os próprios serviços, né?
E o Haroldo falou sobre palestra e tudo. Eu disse, cara, eu tenho uma empresa e essa empresa comercializa palestra e tal. Você tem interesse de conhecer um pouco mais? E o Haroldo topou a empreitada. E, meu irmão, foi um momento muito, muito legal na minha carreira, porque foi quando eu trouxe processo para dentro de uma eu-presa, que era a empresa eu mesmo, né? Até então, eu vendia praticamente só as minhas atividades. E aí, quando o Haroldo chegou, a gente acabou tendo que criar vários processos, contratar funcionário, fazer todas essas coisas necessárias para a empresa rolar. E aí a gente trouxe mais um leque de outros seres humanos aí para dentro do casting da Sancho. E foi lá que nasceu, nos bastidores do filme, nasceu a expansão do meu negócio atual, né? E é uma das coisas que eu sou muito... Nossa, sou muito grato a Deus pelas conexões que Deus faz que a gente não sabe fazer, né? Lá tinham vários outros artistas, vários. O Tiro Lipa estava lá, o Tiro é um brother, o Tiro é um cara muito próximo. E a gente não teve essa conversa, eu e o Tiro Lipa. O Dedé Santana estava lá e a gente teve um bate-papo de quase 1 hora, nós dois, e a gente não falou sobre esse assunto, né? Fafi Siqueira, enfim, tantos outros nomes, né? E eu cheguei para conversar com o Haroldo Guimarães e teve esse feat maravilhoso. E o Haroldo é um cara que eu tenho uma admiração gigante. Enfim, foi um momento do aí sim. E deu certo, né? Tá até Flávio, hoje. você trouxe alguns pontos na sua fala agora e eu quero linkar eles para a pergunta que eu vou fazer, tá? Você trouxe assim, seja estranho para ser notado, correto? Você trouxe isso. Você trouxe a importância da conexão com as pessoas certas, no ambiente certo, no local certo. Você trouxe que a Sancho ela já existia, após a conexão com o Haroldo, ela deu uma expansão, né? Criou o processo e tudo isso. E eu posso dizer que, tipo assim, eu já tive diversas oportunidades de ver você como um mestre sem cerimônia em eventos, né? E eu quero que você traga pra gente como nasceu essa experiência, tá? Por que dessa pergunta, né? Eu vou trazer também. Porque quando eu converso com o público que está ali, todo o público fica encantado, né? E aí eu quero entender como nasce o mestre sem cerimônia, onde todos aqueles que esperam a cerimônia saiam encantados. Boa. Eu tenho só uma observação sobre a tua fala. Tu disse que eu tinha dito que a pessoa tem que ser estranha para ser notada. A minha leitura é que ela não funciona nessa cadência, né? Que para ser notado eu tenho que ser estranho. A minha leitura é que todos nós somos estranhos. Não tem ninguém normal. Eu não conheço um ser humano que se intitule como normal. Não conheço. Sério. Faço essa pesquisa em todo evento que eu vou palestrar sobre esse tema. Nunca tem um cara que diz, não, eu sou normal. Porque quando o cara já diz, não é normal. porque eu digo assim, o que é a sua normalidade? Quando ele começa a falar normalidade, a turma começa a dizer, ó, doido, isso é normal. Ou seja, não existe um ser humano normal. O que faz você ser percebido pela sua estranheza é a coragem de ser quem você é. Fantástico. Fantástico. Porque quando você não tem coragem de assumir o seu próprio... Aí tem a ver com as consequências, né? Quando você assume a sua parada, tem consequência. Alguém vai olhar pra você e dizer, pá, bicho, fica todo tempo mostrando esses dentes de cavalo dele. O cara tá sorrindo, pra ele é massa, pra ele é feliz, e vai ter alguém que vai criticar você exatamente pela mesma coisa que lhe referencia, lhe evidencia no meio do mundo. Aqui quem ouve muito. Certeza. Eu sei bem, eu escuto bastante, sei bem o que é que você passa. E eu entendo por quê. Porque você tem um perfil do cara carismático, amoroso, gentil, chega perto, e muita gente olha para isso e acha um atributo maravilhoso, outros olham dizendo, isso é falsidade, isso tem alguma coisa. Ou seja, as pessoas elas vão lhe criticar e vão lhe valorizar pelo exato mesmo atributo. Não tem conversa. Eu posso falar só um adendo bem rápido com relação a... Aí você me responde. Uma vez um cara me chamou para ir para um happy hour, né? E aí, cara, é o seguinte, eu te chamei só você aqui pro rap porque eu quero entender, eu quero ouvir uma coisa. Me diz, isso não é normal. Chega, pergunta o nome de todo mundo, fala com todo mundo, me diz aí, o que é que tu esconde? Bora. E eu sei que quando a gente bebe, a verdade sai. Mas, não. Porra, tu senta aqui, mas tu pergunta o nome do garçom, tu passa, a pessoa tá limpando. Obrigado. Porra,
Isso não é normal, não. O cara me chamou pra tomar uma pra poder falar isso, Porque entendeu? o cara queria saber se tu era cientista forense, se tu era investigador do FBI. Vai O ser que só uma acontece- quebra justamente dessa Mas questão essa coisa da coragem de ser quem você é que faz você ser notado. Isso é estranho pra ele. Já pra mim é maravilhoso, eu acho massa, é como eu sou. Massa. Eu pergunto o nome de todo mundo. Cara, faz pelo menos uns 6 meses que eu tenho estado bem mais próximo do Cícero. E o comportamento do Cícero transforma as pessoas. Sim, Transforma sim, as pessoas ao redor. sim. Eu passei a perguntar o nome das pessoas. Vai ser atendido por alguém, você se preocupar. Porque às vezes, assim, você... e eu que dava ali a história dos treinamentos de vendas, e o Cícero tem um negócio que é uma frase que ele usa bastante, que ele diz assim, ele diz, rapaz, você quer saber como é que você faz para vender melhor? Seja um cliente melhor. Quem é você como cliente? Você, enquanto cliente, naquela hora você está vendendo também, né? Você está se vendendo como cliente para aquela pessoa. Porque se você quer ser bem atendido, atenda bem. Cara. Né? Então, cara, desde que eu ouvi isso do Cícero pela primeira vez, isso fez um sentido tão grande na minha vida que eu digo, cara, Né? E faz, as pessoas querem cobrar um bom atendimento, sendo que você, enquanto cliente, está se vendendo da forma certa para o cara poder te comprar como cliente. É porque ali naquele processo tem uma via de mão dupla também. Então, eu nunca esqueço. E eu agradeço muito, né, a proximidade que eu tenho assim, com o Cícero hoje, porque eu aprendo muito com ele. Minha primeira palestra da vida, eu fui convidado para ministrar lá no IEL, no Instituto Evaldo Lodge, lá da FIEC, né, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. E a ideia era a seguinte, era um jovem empresário que ia falar para um grupo de 200 pessoas. Nessa época, eu era representante da Credicar. A gente tinha aquela turma que ficava no meio da rua dizendo, vamos fazer um cartão? A gente treinava aquele povo. E a galera era maravilhoso aquele movimento. E aí eu fui convidado para ir para lá. É moleque, 20 e poucos anos, assim, bem novinho e tal. Aí eu perguntei quem era o público que estava lá. Né? Eram 200 pessoas, uns 180 estagiários, uns 15 gerentes aproximadamente, e o restante era diretoria. Eu fiz o dever de casa. Estudei quem era quem, conheci quem era o quê, quem fazia o quê e tudo mais, e fui dar a palestra. Terno, gravata, organizado. 20 e poucos anos, cara de pivete. Cheguei lá e dei minha primeira palestra da vida. Ela chama Ser Contagiante. Até hoje, é a minha palestra mais vendida. Já tem mais de 20 anos. Fantástico. Até hoje, ela é a minha palestra mais vendida. Porque eu digo que nós somos pessoas que a gente contagia de qualquer forma. Às vezes eu sou contagiante, às vezes eu sou contagioso. Porque só existem esses dois tipos de seres humanos na face da Terra. E às vezes é você mesmo, de manhã você é contagiante e de noite você é contagioso. E isso super acontece. É por isso que eu escuto o testemunho eu estou andando com o Cícero há 6 meses e essas coisas já pegaram em mim, graças a Deus que você é contagiante. Porque se você fosse contagioso, também tinha pego alguma coisa nele, Sim, entendeu? Sim. Porque a gente está todo tempo transmitindo alguma coisa para alguém. Não tem essa fuga. Então, ter essa coragem de ser quem você é, independente do que os outros vão dizer, independente do que aconteça, meu irmão, isso te traz um nível de clareza, de melhoramento, de aperfeiçoamento que é insuperável, eu diria, né? Te torna ser humano. E o ser humano na melhor essência do ser humano, que é o cara que é capaz de ser autêntico, viver a realidade dele e, inclusive, comer os BO. Porque você ser quem você é tem que pagar o preço. Incomoda. E incomoda algumas pessoas que, às vezes, é ruim de você incomodar, porque é um cliente. Sim. E você, no final das contas, não vai ter negócio com aquele cara porque você não tem fit com aquele cara. A gente estava conversando antes de começar aqui nosso papo, antes de você chegar, Lucas. E a gente estava falando sobre a razão do cliente, né? Que é uma máxima da grande esmagadora maioria das pessoas que defendem venda, que o cliente tem sempre razão. E, cara, o cliente tem sempre razão num âmbito que não é de certo ou de errado, de gosto. Essa não é a razão do cliente. O cliente tem sempre razão, porque quem não tem cliente não tem nada. Esse é o âmbito. Então, o cliente tem razão, porque eu vou dar importância para o meu cliente no nível de que eu vou encontrar razão para ele de alguma forma. E não necessariamente eu vou fazer o que ele quer que eu faça. Porque fazer o que ele quer que eu faça, isso não é ter razão.
isso é não ter o processo certo, isso é não ter a estratégia definida, isso é talvez, às vezes, maltratar as próprias pessoas do nosso grupo por conta que eu estou terceirizando uma ação para alguém, uma razão para alguém que de verdade ele não tem. Se o cliente chegar lá no meu escritório hoje e chutar a mesa da minha secretária, ele não tem razão. Não adianta. Ah, não, Vlad, ela deve ter feito... Não, pode ter a resposta que você trouxer. Se um ser humano entrar no meu escritório hoje e ele der um chute na minha mesa, ele não tem razão. Ele pode ter os motivos que ele tiver. Razão ele não vai ter. Sim. Ele pode escolher a resposta que ele quiser dar. Então, por isso que o cliente ter sempre razão é um equívoco muito básico da gente. O cliente ele tem importância infinita para nós. Nós vamos cuidar desse cara como sendo a pessoa mais cheia de razão da face da terra. Mas eu vou encontrar as razões aí para poder dar certo. Porque senão eu vou viver em função de agradar. Imagina, quando eu fiz essa palestra, eu cometi um equívoco. Novo, não sabia direito esse universo de palestra, e eu fiz exemplos que conectavam com os estagiários, exemplos que conectavam com os gestores e exemplos que conectavam com os diretores. Maravilhosa a ideia, né, não? Não, na execução foi uma bosta. Na execução foi muito ruim, porque toda hora que eu achava que eu estava arrasando, que eu estava fazendo um exemplo para o estagiário, os gerentes e os diretores eles estavam completamente aleatórios naquilo que estava sendo dito. Quando eu fazia um lance para conectar com o gerente, eu perdia a audiência dos estagiários, porque o estagiário não entendia o negócio. Quando eu ia para o diretor para poder... Aí eu perdia completamente o restante da minha audiência, porque os caras diziam, tá se amostrando, está falando de EBITDA, um menino aí desse tamanho, sabe nem o que é isso, está dizendo para o pessoal, só para poder dizer que sabe. Ou seja, eu estava muito mais desagradando do que agradando, tentando viver em função de agradar o outro. Então hoje, meu irmão, minha máxima é... Alguém me contrata para dar uma palestra, para apresentar um evento, para fazer alguma coisa, eu tenho um cuidado enorme com a cultura, com aquilo que é vivido naquela empresa que está me chamando para aquele job em particular. Mas eu não deixo de ser eu naquele job. Eu não chego lá dizendo, não, aqui essa empresa é uma empresa muito polida, então realmente eu tenho que chegar lá e dizer, folgo em vê-lo, que honra estar aqui. Eu não sei falar assim. Quando eu começar a falar assim, o cara vai dizer, esse bicho está frescando. Porque esse não sou eu. Então, deixar de ser quem eu sou, perder minha essência por conta de dizer que o cliente tem razão, é um equívoco do tamanho do avião. Então, não, o cliente ele não tem razão sempre. Ele é importante, vital para a minha atividade, eu vou fazer com que essa razão faça sentido para nós, de alguma forma, mas ele não tem o direito de cometer a atrocidade que para ele for pertinente, por conta da máxima de que eu tenho que receber qualquer chibatada que vier de razão. Não faz sentido. Você falou de experiência. Hoje, a gente vive uma realidade de causar experiências relevantes na vida das pessoas a todo instante. A gente está vivendo esse podcast porque, em algum momento, a experiência que rolou no palco, no momento que você viu, na nossa apresentação, essa experiência trouxe algum tipo de quero entender mais, quero conhecer mais, quero saber mais. É importante ter essa jornada dessa experiência. E essa é uma preocupação que nós temos o tempo inteiro. Lá na DVB, por exemplo, a minha diretoria ela é responsável por essa jornada do cliente, essa jornada de experiência do cliente. Lá a gente tem 3 tipos de associação. Você pode ser um associado pessoa física, que é um cara que é do marketing e vendas e vai participar dos eventos e vai participar das coisas que a gente promove. Sim. Você tem uma outra forma de apresentar, de ser um associado, que é o empresarial, que lá você vai ter, inclusive, o valor da sua mensalidade, ele é todo revertido em sociedade, né? Assim, você tem 4 associados para poder colocar da sua empresa lá dentro. Você tem peso 2 de votação para poder fazer, quando você for fazer cogitar alguma coisa numa Assembleia Geral, no final das contas, o sócio empresarial ele tem peso 2 no voto. Por que isso acontece? Porque, no final das contas, a gente quer também dar empoderamento para o sócio apoiador. Esse sócio apoiador é o cara que consegue, além de todas essas coisas aqui, ele também faz as ativações nos eventos, ele está envolvido no digital, ele consegue levar produtos dele para poder ser distribuídos
dentro da operação da gente na DVB e por aí vai, e ele também tem uma relevância de apresentar o conteúdo dele da maneira que para ele é mais confortável. Tudo isso que a gente montou como experiência do associado parte desse princípio de quem é esse associado. Porque quando eu sei quem você é, a minha experiência, a minha troca, ela acaba meio que evidenciando, exponencializando quem você é. Então, por isso é que a fala para mim é o mestre sem cerimônias é um princípio que eu vivo para a minha vida. Eu não quero ter cerimônia para poder ser um brother seu. Eu não quero ter cerimônia para ser seu parceiro, para a gente sair, tomar um vinho, bater papo. Eu não quero ter cerimônias para isso. Eu quero ser eu de verdade. E eu vivo essa realidade lá no palco. Massa. Você viveu essa realidade, de alguma forma isso conectou a gente. Porque eu acredito que o que dá liga, no final das contas, nas relações humanas, é aquilo que é complementar a sua própria realidade. Porque se você começar a olhar para alguém e esse alguém ele é muito parecido com você, via de regra, esse alguém, por questões de natureza, ele se torna um concorrente Vai seu. dar choque, né? Você olha para ele e diz, não, esse cara já faz a mesma coisa. Não, esse cara... E eu acredito que quanto mais clareza a gente tem sobre quem eu sou e eu torno isso público, eu tenho coragem para ser estranho, as pessoas se conectam pelo meu propósito. É por isso que é tão falado o lance de você conectar pelo propósito. Porque quando eu conecto pelo propósito, no final das contas, eu não preciso dizer o que eu faço, é o que eu sou. Sim. O propósito é quem eu sou, não é o que eu faço. Então, quando eu conecto e quando eu sou alguém brilhante por conta da experiência que eu causo, o meu propósito está evidenciado. Não é o que eu estou dizendo que me evidencia. É o meu propósito que me evidencia, no final das contas. Galera, vocês pegaram isso aqui. Se você não pegou, você vai voltar 10 minutinhos agora, tá certo? Só 10. Você volta 10 minutinhos para você entender sobre experiência que você proporciona para os seus clientes, sobre jornadas, sobre diversos movimentos que o Vladson trouxe, que pode fazer total sentido para a tua equipe que se relaciona, ou você que é profissional liberal, que se relaciona com o teu cliente. Então, eu vou pedir para você, nesse exato momento, fazer sabe o quê? Se inscrever no nosso canal, no Aí Sim Podcast, se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, tá? Compartilhar, mandar para as pessoas que você acredita que você pode ajudar, que esse conteúdo vai fazer sentido também, que você vai estar ajudando muita gente com esse conteúdo sensacional do Vladson. Vladson, eu quero dizer para você que a gente tinha uma pauta aqui e que não tem pauta nenhuma aqui que foi... que a gente não conseguiu fazer as perguntas não, porque ele vai falando e ele já vai tocando as coisas que a gente já tinha. É porque pareceu que a pauta estava muito clara para mim, assim. Né? Que bom! Ô Vladson, você estava falando da ADVB, tá? Que você, a gente até te apresentou no começo como, né, diretor de experiência, você reforçou aí agora, falou sobre alguns movimentos aí dos associados, mas para a pessoa que está aí do outro lado, que talvez esteja pensando em se associar, o que é que tem de bom para essa pessoa? O que é que tem de vantajoso? Se eu me associar nesse negócio aí, o que é que vai ter de bom para mim? A ADVB, ela é uma junção de saberes, eu diria, né? Assim, é muita gente do mesmo segmento junto, então tem muita... Essa coisa da concorrência que eu falei agora há pouco é muito possível de acontecer na associação. Assim. Tem muita gente incrível junto na mesma sala. A parte boa é que aí entra um outro elemento de generosidade que tem a ver com o perfil das pessoas que entram nesse tipo de associação. Diferente do comércio, quando eu falo sobre marketing e você é marqueteiro e eu vou vender alguma coisa para alguém, a gente vai disputar quem sabe mais de nós dois. Porque esse cara só vai comprar um. Lá na ADVB é exatamente o contrário, porque tem a ver com a característica da entidade de classe. A gente se junta num caldeirão para tornar esse caldeirão gigante. E quando eu torno esse caldeirão gigante, eu acabo criando perspectivas novas sobre um olhar que tem a ver com os saberes dessas pessoas. Então, lá dentro da ADVB, a gente tem cursos direcionados para os associados, a gente tem eventos que são específicos tanto para quem é de dentro como para quem é de dentro e fora. A gente tem pessoas que vêm de fora trazer
A gente teve uma palestra maravilhosa com o Renato Winning, que é um cara da Natura. Meu Deus, foi assim avassaladora a experiência de viver aquele momento, que foi na FIEC, inclusive, trouxe vários. A gente acabou de viver uma experiência interna, que foi o nosso primeiro encontro como associado, né? E a gente teve uma junção de apresentações e happy hour na sequência, e foi maravilhoso. Ou seja, 30 pessoas aproximadamente estavam lá. A associação hoje já tem quase 100 pessoas associadas, envolvidas diretamente. 30 pessoas estiveram nesse dia de experiência e foi uma troca maravilhosa. Então, essa é uma das realidades da entidade de classe propriamente dita. É que pessoas com saberes entram para poder contribuir. Tem duas testemunhas desse encontro. Vocês estavam, né? Foi maravilhoso. É. É isso aí. Foi muito bom. A gente curtiu demais. E curtiu também, que essa é uma outra coisa. Na associação, as coisas acontecem de forma, na medida que você se empenha, se envolve, está afim, você contribui realizando as coisas, e não somente dando ideia, ou não somente propondo, né? Nós temos uma missão de evidenciar o Ceará no cenário brasileiro de marketing e vendas, e a gente tem conseguido trazer, talvez, nomes muito, muito valiosos, né? Nós temos vários. A nossa própria diretoria hoje é de vários seres humanos incríveis, mas a quantidade de associado incrível que tem é tão proporcional quanto a da diretoria. Ou seja, não tem lá um nível hierárquico de eu sei mais ou sei menos, né? A gente tem uma troca que é extremamente genuína. Nós já tivemos, inclusive, consultorias que aconteceram dentro do próprio grupo. Esse é um outro benefício que o associado tem, que é fazer parte daquele grupo de associado que a gente faz parte, né? E aquele grupo, em particular, já tem várias evidências de pessoas que tiveram determinadas dificuldades e foram resolvidas lá dentro, né? Que tinha alguém com uma determinada expertise, esse alguém trouxe, opa, peraí que eu sei fazer essa parada aí, deixa eu te mostrar, olha esse link, recebe esse conteúdo. Então, no final das contas, é uma junção de pessoas do segmento de vendas e marketing que se importam em tornar venda e marketing algo valioso para o nosso estado, para as empresas que fazem parte e para elas mesmas. Então, esse é o grande lance. Inclusive, a gente tem uma proposta de provocar missões, né, coisas relacionadas a envolver as pessoas em viagens, porque a gente sabe que essa experiência da viagem ela é inesquecível. Esse negócio de viagem aí, eu quero saber. Pois Tem viagem agendada? A gente tem uma viagem agendada já para o próximo ano. A gente já vai fazer... Na verdade, a gente tem uma outra viagem para Juazeiro, que é uma das missões regionais que deve acontecer logo, logo. A gente também tem uma missão internacional que está organizada aí entre Chile e Argentina. A gente ainda está experimentando os vinhos, que é para decidir qual é o tipo de vinho que a gente quer. A gente vai juntar essas pessoas para irem para lá, e o desejo é promover essas experiências além de sala de aula, porque a gente sabe que, no final das contas, a sala de aula é uma ótima contribuição, mas não é só lá que a gente aprende, né? Então, o envolvimento da DVB, das pessoas, dos associados com a DVB, é para causar esse tipo de experiência do associado propriamente dito. Reta final, meu amigo? Vamos lá? Vamos lá, então. O Vladson, na reta final, a gente gosta sempre de contribuir com o nosso ouvinte, a nossa audiência, e a gente tem uma pergunta que a gente gosta de fazer sempre, que é uma indicação, certo? Então, pensa num livro, num filme ou numa série. Você diz assim, cara, todo empreendedor na sua vida precisa ler ou ver isso daqui. Qual seria? Cara, é engraçado, tu falou uma coisa no começo, tipo assim, toda empresa, todo empreendedor, todo não sei o quê, a gente acaba olhando mais para a pessoa do que para a empresa, para o CNPJ, né? E eu acredito, curiosamente, eu já li vários livros relacionados a empreendedorismo, vários livros, eu posso citar vários, né? Picos e Vales é um livro maravilhoso do Spencer Johnson. Enfim, tudo Dale Carnegie é maravilhoso. O livro do T. Harv Eker, para mim, foi um divisor de águas. O lance dos segredos da mente milionária me trouxe, talvez, várias coisas interessantes. Eu diria que tudo isso poderia ser indicação, mas se eu pudesse indicar um livro para qualquer empreendedor, a minha orientação não tem nada a ver com empreendedorismo. Ele deveria ler Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo é um livro
extremamente controverso, quebra muito do nosso consciente. A gente tem um consciente coletivo muito da conformidade, das coisas que tem que ser. Esse tem que ser, ele destrói a humanidade. A humanidade deveria permear toda a vida dela, considerando o que pode ser, eu quero que seja, mas tem que ser é muito ruim. Porque o tem que ser me obriga num caminho de alienação violentíssimo. E o livro trata disso. O tema é alienação. E a gente vive muito alienado. Eu vivi muito alienado durante muitos anos. E eu diria que hoje, não é que eu estou resolvido, eu sou a pessoa mais maravilhosa da face da Terra, hoje eu sou o rei do não alienado. Não é isso, não. Mas eu vivi essa realidade durante muitos anos e isso me sequestrou durante muitos anos. Sim. Indicação de livro. A indicação de série para o empreendedor também não é relacionada ao empreendedorismo. E eu vou dizer por quê. Porque eu acredito, cara, e essa é uma máxima para a minha vida. É muito comum as pessoas chegarem em mim e dizer assim, Vlad, vem aqui ministrar uma palestra sobre vendas. Eu digo, para quem é? Para os vendedores. Eu digo, não, mano. Essa galera é melhor para falar de venda do que eu para falar de venda para eles. Eu sou talvez mais interessante para falar do comportamento do vendedor, como é que o cara tem determinadas atitudes e tal, mas para falar de venda, esses caras são muito melhores do que eu, eles vendem mais do que eu. Eu nunca vendi um produto desses aí que eles vendem todo dia. Então, para mim, a mesma leitura sobre o lance do empreendedorismo. Falar para o empreendedor sobre empreendedorismo é meio que chover num molhado. Mas tem saberes e aprendizados que eles precisam vir além daquilo que é comum do empreendedor. E se tem uma série que eu indico para qualquer ser humano que quer ter um negócio, é que ele assista The Blacklist. Ele é um criminoso, o cara. Um dos mais procurados do mundo. E ele faz parte de uma força-tarefa do FBI como um dos contribuintes que vai indicar a lista negra para as pessoas lá do FBI durante a série inteira. É avassalador o que o cara traz de conexão, de leitura das pessoas, de antecipação. Tudo que a gente vive de empreendedor, Sim. é isso. Nada de empreendedorismo. E Vlad, eu vou dizer uma coisa, eu estou assistindo essa série no momento, estou no Cara, 15º episódio. Eu terminei ontem, eu não vou te Eu não dizer. E aí eu vou te trazer, só assim para nossa audiência entender a importância dessa indicação. Cada episódio eu estou ali anotando insights, porque uma das coisas que ele está mais ensinando é a importância do relacionamento, da conexão. E a importância de você pode ter tudo, mas se você não tem a conexão certa e o relacionamento certo, não adianta você ter tudo. E eu tô um peixe fora d'água aqui, porque eu Cara, não sou o único que não assisti. Ele fala o tempo inteiro de recursos. Ele fala o tempo inteiro de recursos na série. E os recursos dele são ilimitados. E, cara, quem de nós, pelo menos, tem ideia do que é ter um recurso ilimitado? A gente não tem ideia. Porque os nossos recursos, eles são limitados. E até quem tem recursos ilimitados tem limitações. E eu acho de uma sabedoria a série, ela é... De novo, não é sobre o conteúdo, que é para ninguém ficar achando, não, o cara tá mandando assistir Narcos, que é para eu poder fazer o negócio do tráfico. Não é isso. É até parecido o que o Raymond Reddington, que é o protagonista da série, traz, é algo extremamente controverso. Por gentileza, não repita as ações dos seres humanos lá, porque não é legal, não cometa essa gafe. Mas o aprendizado, meu irmão, é fora da curva, sério mesmo, é muito legal. Então, livro Mais Esperto que o Diabo, série The Blacklist. Vladson, muito obrigado. Tenho certeza que todo mundo aqui, anotei algumas coisas aqui, assim, eu tenho certeza que é muita riqueza. E assim, muito obrigado, meu amigo, por você ser essa pessoa que você é. Muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado por uma pergunta que você conseguir conduzir uma resposta que nos deixa mais rico, né? Que nos traz muito mais conteúdo, né? Então, muito obrigado por essa clareza que você tem de quem você é, né? Eu posso falar, como o Lucas também pode falar, como todo mundo que está nesse ambiente pode falar, o quanto é bom conviver com alguém que tem clareza da sua missão, que automaticamente também nos ajuda a ter clareza da nossa missão. Então, esse episódio de hoje eu posso dizer que gratidão a Deus por estar começando a segunda temporada com alguém que traz clareza, né?
Porque isso nos também, como missão, nos leva à clareza de a gente perseverar. E assim, uma das coisas que eu fiz questão de anotar, coragem de ser você. Muito obrigado por ter coragem de ser você e muito obrigado por nos inspirar. Muito obrigado por inspirar a nossa audiência também, né? Então, assim, é um sentimento de gratidão nesse momento com você, tá? Muito obrigado, meu amigo. Que agradeço, meu irmão. E, Vladson, a gente tem uma pergunta final aqui que a gente faz sempre nos nossos episódios, que é a sua mensagem. Queria que você imaginasse um contexto no qual esse episódio fosse chegar a todas as casas do mundo. E você tem 60 segundos para mandar um recado, uma mensagem que vai chegar a todas as famílias. O que você diria para essas pessoas? Eu acho que eu nem alcançaria 60 segundos. Porque se fosse falar, ia passar mais do que esse tempo de podcast. Mas se eu pudesse dizer uma coisa para quem nos ouve, Lucas, e é uma máxima para a minha vida, e assim, não necessariamente vai cair num solo fértil em todas as pessoas que vão ouvir. Com certeza. A minha fala é sobre aquilo de ter coragem de ser estranho, se amostre, independente do que os outros vão dizer de você. Essa é uma coisa que evidencia seus valores, evidencia quem você é, evidencia a importância que você tem no mundo. O Cortella falou um negócio que eu achei maravilhoso, né? Você precisa se definir se você quer ter fama ou importância. E fama é muito efêmero, né? Hoje é, amanhã não é. Um dia desse eu estava apresentando um programa de TV. Eu saí da TV, as pessoas já não veem mais o Vladson na TV, né? Hoje eu estou noutra vibe, mas eu sou extremamente importante para as pessoas que eu sou próximo. E essa importância ela não tem a ver com a minha fama, ela não tem a ver com a minha evidência. Então, se eu pudesse dizer em pouquíssimos segundos, se amostre no nível de competência que você tem, que você é, nem mais nem menos. Seja você com força, porque isso vai fazer com que você seja uma pessoa extremamente importante para um outro alguém, e eu acho que esse é o principal sentido da vida, é ser importante para as pessoas que são importantes. Esse é o rolê. Show! Aí sim! Galera, sensacional. Eu tenho certeza que você está saindo desse episódio transformado, com muitos insights, com muitas dicas, com muitas indicações que eu acredito que podem transformar a tua vida, a tua carreira. Tá? Esse foi o nosso primeiro episódio de abertura dessa segunda temporada que é uma realização da DVB Ceará. A gente está nessa parceria que chegou para trazer muito sucesso. Vem muitos convidados sensacionais. Não perde o próximo episódio, já vai ter muita gente massa aqui com a gente. Esse é o Aí Sim Podcast, o Aí Sim que tem o patrocínio da Empresa José, patrocínio da 2P Treinamentos e o apoio da Norb Produções, que a gente está aqui com o meu amigo Salustro, que está aqui hoje nos dando todo o suporte, não é isso, Salustro? Eu quero que você fale o nome dele. João Pedro. João Pedro. E é isso, a gente vai encerrando por aqui, mas antes da gente encerrar, Vladson, como é que as pessoas podem fazer para te encontrar ou nas redes sociais, ou como é que, se a pessoa quiser saber mais sobre a Sancho, como é que ela faz? Muito legal. Tem sanchocorporativo.com.br, que é o site que você pode encontrar facilmente lá, tanto o meu perfil, quanto o perfil de todos os outros que a gente agencia. A Vladson Sidney no Instagram, eu estou lá quase que corriqueiramente, né? De manhã cedo? Cedo não, porque não tem benefício. Mas pior que eu acordo cedo todo dia, cara. Mas é por questão de necessidade. Eu levo minhas filhas na escola. Uma na escola, outra na faculdade. E eu todo dia tenho esse rolê aí. Dizer que é bom, não. Tá? Não é bom não, mas é necessário. Sidney, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Rapaz, macho! Vladson Sidney. Você é tão importante que ele já está com seu nome. Cícero, como é que o pessoal faz para te encontrar, Cícero? Cícero Jorge P. Você me encontra nas redes sociais em @lucasvieira2p em todas elas. E não perde o nosso perfil de cortes no Instagram, @aisim_podcast. Lá você encontra os melhores momentos desse episódio também. Não esquece de se inscrever nos nossos canais. A gente está no Spotify, no YouTube. E essa segunda temporada só está começando, beleza?
Aí sim? Aí sim. Show. Valeu, galera. Até a próxima. Se você quiser me encontrar, sem ser nas redes sociais, normalmente quando eu saio do escritório, eu passo ali pela Washington Soares. Eu passo por volta de umas 18 horas. Valeu, valeu.